é o direito natural. O justnaturalismo, ele quer dizer o seguinte: as pessoas têm direitos naturais. Regiane, você tá com uma caneta na mão aí? Um Estou. lápis, uma borracha, alguma coisa? Qualquer coisa. Sim. Solta ele lá no chão para nós, faz favor. Oi? Joga no chão. Solta assim, faz assim. Caiu? Sim. É uma lei natural isso daí, não é? A gravidade? Aham. Então, assim como a gravidade, Regiane, nós, o John Locke está dizendo que temos direitos naturais que nascem com a gente. Assim como a gravidade é uma coisa que, querendo ou não, se a gente soltar as coisas, vai cair, nós, seres humanos, nascemos também, querendo ou não, com alguns direitos, principalmente a vida. Veja o direito à vida. Direito à vida não foi dado por nenhum rei, foi? Direito à vida? O direito à vida, nossa vida foi dado por algum rei? Não. Então, ele vai dizer isso, ele vai falar assim, ó, você que fala que é rei e que quer dominar as pessoas porque é rei, você não nos deu essa vida. Se você não nos deu essa vida, você não é dono de nós. Entende? Você que, olha outro direito, a liberdade. Ele vai falar que o direito da liberdade também é um direito natural. Ele vai falar assim, ó, a liberdade é nossa, não é do rei. Nós escolhemos fazer o que queremos, né? O rei, ele fica determinando as pessoas o que fazer, como fazer, quando fazer. E o John Locke vai falar assim, não, nós somos livres, nós nascemos, a liberdade é um direito natural nosso, né? É muito importante. Ele vai falar também que um outro direito é o direito à propriedade. Por quê? Por que ele vai falar que o direito à propriedade é um direito natural? Porque os reis, eles diziam que eram donos de tudo, do país inteiro. A igreja era dona de vários terrenos, né, vários territórios também do país. Então, eles se julgavam donos de tudo. E aí, esse é o grande problema, o John Locke vai pensar. É por isso que eles acham que são donos da gente, porque eles são donos das terras. Então, se todo mundo tivesse direito à propriedade, ninguém seria, o rei não seria dono de ninguém, não ia exigir das pessoas esse tipo de coisa. Outra coisa, esses direitos, o direito à vida, liberdade e propriedade, são universais, atingem a todos, tanto homens quanto mulheres, quanto aqueles que também as pessoas chamam de escravos. Lembra no Brasil? No Brasil tinha escravidão. E aí, por que aquelas pessoas eram escravizadas? Porque as pessoas que escravizavam, principalmente os reis, diziam que eles mereciam aquilo, de que eles são assim, são escravos mesmo, só servem para ser escravos. E John Locke está falando o contrário. A gente, todos os seres humanos no mundo nascem com o direito à liberdade, e não para ser escravo. A instituição escravidão é uma coisa inventada por esses reis, por escravocratas e tudo mais. E a nossa Constituição, Regiane, ela é escrita baseada, olha a Constituição de 1988, ela é baseada em John Locke, no Iluminista. Olha lá, o artigo 5º da nossa Constituição diz, todos são iguais, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade e a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. E aí tem vários incisos que vão falando na Constituição. Então, isso é um direito nosso, direito à vida, liberdade, propriedade, segurança, isso tudo é um direito. Vamos falar um pouco, dona Regina, agora do Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele pensou numa teoria que é o seguinte, é chamado de separação dos poderes. A separação dos três poderes. O rei, ele era, né, segundo John Locke, uma pessoa injusta. Por quê? Porque ele acumulava poderes. Poderes que a gente conhece como executivo, legislativo e judiciário. Em uma cidade, hoje, nós temos esses três poderes. A prefeita, ela é o executivo. Os vereadores, no caso até minha esposa está aqui, ela é uma legislativa, é a vereadora, então ela é do legislativo. E o judiciário são os juízes, beleza? Só que antes, dona Regiane e o senhor Eurípides, era tudo junto, era tudo na mesma mão, na mão de um cara só.
Ele que determinava quem ia fazer lei, ele que determinava como ia ser executada a lei, ele que determinava quem ia ser julgado, né? Então ele mandava as pessoas, prende esse cara, tinha que ir lá e prender, porque o rei tá mandando, entende? Então olha só, ele não gostar de uma pessoa, ele podia mandar prender a pessoa, injustamente. Criava leis injustas. Olha a escravidão, por exemplo, é uma lei. A escravidão era uma lei. Até 1888 era uma lei que funcionava no país, né? Então ele podia criar leis que obrigavam as pessoas a serem escravas, por exemplo, né? Dona Regiane, a senhora dirige? Ainda não. Tô tentando Não? tirar. Maravilha. Você sabia que em alguns países que tem tem pessoas líderes autoritários, né? As mulheres não podem dirigir? Tem países ainda que existem muitas leis rigorosas que mulheres não podem, né, fazer Muito nada. preconceituosos, muito preconceituosos. Então imagina isso, em um país onde as pessoas são podadas da sua liberdade. Outra coisa que ele vai falar, todos esses direitos, todos esses poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, eles têm que ser separados. Tem que ser separados e tem que ser harmônicos e autônomos. Ou seja, o executivo não pode interferir no vereador. Então a prefeita não pode chegar lá para os vereadores e falar, vocês vão fazer isso. Ela não pode fazer isso. Os vereadores não podem pegar e falar, prefeita, fecha o comércio, fecha tudo, estamos numa pandemia, então, para parar a contaminação, as pessoas têm que ficar quietas em casa. Os vereadores não podem falar isso, porque é uma decisão do executivo, isso daí. O judiciário também não pode pegar e sair determinando as coisas. Então, veja só, eles têm que ser autônomos, cada um tem que estar no seu quadrado certinho, e tem que ser harmônicos. Nenhum pode ser maior do que o outro. Caso isso aconteça, a gente pode recorrer a uma teoria conhecida como freios e contrapesos. É um esquema onde a gente começa, por exemplo, vamos supor, a prefeita ela fala o seguinte, volta às aulas municipais e estaduais. Pode voltar tudo. No caso estadual, ela não pode determinar, porque é o governador que determina. Mas ela fala assim para a prefeitura, pode voltar às aulas. Tudo bem, pode voltar tranquilo. O judiciário, ele entende que numa pandemia e risco de contato social, o risco de contágio pode aumentar por conta disso, então ele vai lá e anula a decisão do executivo, porque acha imprudente. Então, veja só, ele estava ultrapassando o direito das pessoas de ter vida. Entende isso? Porque as pessoas, elas têm que, o Estado tem que garantir esses direitos. Então, onde o Estado coloca risco à vida das pessoas, o judiciário pode ir lá interferir. Então, eles têm que funcionar de forma separadas e harmônicas. Nenhum pode ser maior e interferir no poder do outro. Senão, nós temos um problema, né? E aí temos as injustiças. Imagina o presidente começar a mandar em todo mundo. Ele não é mais um presidente, ele é um ditador. Ele vira um ditador. Então, é por isso que nós temos esses freios e contrapesos aí. Bom, vamos agora falar então rapidamente sobre o nosso amigo aqui, o Voltaire. Voltaire ele vai tratar sobre uma questão muito importante, que é a liberdade de expressão. Dona Regiane, imagina você não poder falar o que pensa. Seria bom ou seria ruim? A Regiane foi jantar, hein, senhoritas? Seria bom ou seria ruim? Voltou. Não, senhor, estava desligado. Eu estava falando e não percebi como desligado o fone. Eu estava jantando, pode falar para nós que você estava jantando. Bom, nossa, falar o que pensa aí, professor, é difícil, né? Por causa que nu. Então, mas imagina que você não está gostando de alguma coisa e você não poder falar, sabe? E não é bom, né? Não é bom. Antes era assim. Antes era desse jeito. O Voltaire, veja só, ele vai falar sobre liberdade de expressão e ele vai falar sobre liberdade também religiosa. As pessoas, olha que loucura, dona Regiane, olha, isso daí é uma loucura. O senhor Eurípides, quando eu contei isso daí na aula passada, ele ficou impactado. Imagina isso.
Quando um rei ele muda a religião dele, a população inteira do país tinha que mudar também. Ui! Imagina isso, o rei ele é católico, aí ele muda para ser protestante, pronto, todo mundo tinha que mudar. Foi isso que aconteceu na França. Na França, o rei, a população inteira era católica, a maioria era católica, e o rei ele era protestante. Então, o que aconteceu? Ele sofreu uma pressão muito grande para ter que mudar, e ele mudou. Só que os protestantes que estavam bem na época dele, agora, né, foram caçados. Teve a noite de São Bartolomeu, onde as pessoas foram caçadas, né, os protestantes pelos católicos, foram caçados e mortos pelos católicos, só porque eles eram de outra religião. Olha que absurdo. E aí, é muito importante a gente ter a nossa liberdade. Num regime absolutista, como era antigamente, no século XVII, século XVIII, antes disso, inclusive até, as pessoas não tinham liberdade de expressão, de falar o que pensavam. E o Voltaire, esse pensador aqui iluminista, ele vai falar, temos que falar o que pensamos. É importante, é da natureza humana falar o que nós pensamos, senão a gente não deixa... Imagina isso, se a gente é obrigado a deixar de... Quer dizer, imagina, se a gente é obrigado a não poder mais falar o que pensamos, nós deixamos de ser humanos. Porque falar o que sentimos, falar o que pensamos é natural para nós, né? Então é muito importante também aí o Voltaire. Bom, chegamos então aqui à nossa peraí. Tem um outro cara aqui. Agora a gente vai falar sobre os economistas. Os economistas, eles são conhecidos como fisiocratas. Um estudante da natureza é chamado de físico, porque a palavra física vem de physis, que significa natureza. Então, um fisiocrata estuda a natureza da economia, tá? E a gente vai ter dois caras aí, três, na verdade, alguns importantes aí. O François Quesnay, de 1694 a 1774, e ele vai escrever uma obra que é o Tratado sobre Economia. E o outro, que é o N. Robert Jacques Turgot, que ele vai ser ministro das finanças de Luís XVI. E a teoria desses caras são iguais. Qual é a teoria deles? A economia é uma ciência natural. Assim como a física estuda movimentos naturais, a gravidade e tudo mais, a eletricidade, a economia é algo natural. Como assim algo natural, a economia? É que acontece sem interferência do ser humano. Sem interferência do ser humano, ela vai acontecer de qualquer jeito. Então, tem leis naturais. Uma lei que a gente vai entender, que mais para frente, que eu vou falar para vocês, que é a lei de oferta e procura, né? Bom, ele vai fazer uma crítica ao mercantilismo. O que é o mercantilismo? É uma política econômica dos monarcas. Aqui só estamos batendo em rei, batendo em rei, batendo em rei. Os reis, eles interferiam em tudo, inclusive na economia. Eles falavam o que tinha que acontecer. Imagina isso, senta um rei agora no Brasil e fala assim, agora o Brasil não vai mais plantar soja, vai plantar algodão. Ele está determinando. Como ele é rei, tem que obedecer. Entende? Então muda todo o sistema do Brasil, de vez de plantar algodão, em vez de plantar soja, vai plantar algodão, só para agradar o cara. Então isso é intervencionismo, isso é uma intervenção na economia, algo que está acontecendo de forma natural, ou seja, tem países querendo nossa soja, então a gente vende soja. E ele vai dizer também, esses dois caras vão dizer que a riqueza vem da terra, ou seja, a gente planta a riqueza, a gente não precisa gerar riqueza de outro jeito. Então, a riqueza vem da terra. Agora eu vou explicar para vocês o cara mais importante da economia dos iluministas. Esse cara aqui é chamado de Adam Smith. Ele nasceu em 1723 e vai morrer em 1790. Ele vai escrever uma obra chamada Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa das Riquezas das Nações, popularmente chamado Riqueza das Nações.
Bom, ele vai falar e acredita também que a economia é uma ciência natural, então tem leis naturais, e ele vai descrever uma dessas leis, a lei geral, conhecida como lei de oferta e procura. E aí, dona Regiane e seu Eurípides, isso é muito interessante, vocês entendem muito bem dessa lei. Veja só, muita gente está plantando tomate na cidade de Uberaba. O preço do tomate vai ser alto ou vai ser baixo no mercado? Vai ser alto. Muita gente está produzindo tomate. Tem muito tomate sendo ofertado. Ou seja, tem muita gente vendendo tomate. Você acha que vai ser alto ou vai ser baixo? Bom, do mesmo jeito ele vai continuar alto, porque a ganância é muita. Veja só, quando a gente coloca muito produto no mercado, o preço tende a cair. Por quê? Ele é muito ofertado, ele tem muito no mercado. Então, todo lugar que você vai ter tomate. Se todo lugar tem tomate, é fácil de acessar o tomate. Então, vai acabar tendo lugar que vai sobrar tomate. Então, para acontecer de vender o tomate, eles têm que baixar o preço, porque ele está querendo convencer você de comprar tomate. Só que qualquer lugar você acha. É na hortifruti, é no supermercado, é em todo lugar. E vai ter muito tomate, muito tomate. Então, para despejar esse tomate sair, né, da lavoura, eles vão ter que abaixar o preço. Só na teoria. Oi? Só na teoria. Até que não, senhor Eurípides. Veja só. Veja só, você prefere que vamos supor que o senhor é dono de um mercado e tem muito tomate lá dentro do mercado. O senhor comprou esse tomate do produtor. O senhor vai querer se livrar desse tomate ou o senhor quer que ele apodreça dentro do mercado? Bom, eu sendo um dos coisas, eu vou querer que ele saia, né, para venda. Isso. Mas Só tem que muitos veja só. produtores que preferem jogar fora, perder, do que vender mais barato. Isso que é uma estratégia que é errada, inclusive, até, assim, do ponto de vista humano, é errado, que os caras fazem para quê? Para aumentar o valor dos tomates. Porque se tiver muito, vai perder. Então eles deixam estragar mesmo para vender alguns e um valor mais alto, para eles terem lucro. O senhor já ouviu falar na queima do café em 1930 que teve? Eles queimavam café? Eu acho que já assim. Em 1929, aconteceu uma crise econômica nos Estados Unidos que afetou o mundo inteiro. O Brasil vendia café pra caramba, era o principal produto exportador do Brasil, era o café. Só que como os outros países europeus e os Estados Unidos estavam quebrados, eles não compravam nada do Brasil, tinha café pra caramba aqui no Brasil. O que eles fizeram? Eles destruíram o café, tacaram fogo no café. Para quê? Para o preço do café subir. Porque se deixa esse monte de café e manda para os países, ele ia ser muito barato mesmo. Então, quanto mais um produto está sendo ofertado, mais barato ele é. Veja só, por que é caro comprar um computador? Porque pouca gente produz. Porque não tem tanto computador para ser comprado, entende? Não tem tanto equipamento para ser comprado. A oferta é pouca e alguns modelos. Você não vai no supermercado, acha computador. Você não vai em vários lugares e assim tem pilhas de computador. Não, é pouco. Você vai ver bem poucos assim. Inclusive, às vezes você tem que esperar chegar da fábrica. Então é caro o produto, né? O senhor gosta de... O senhor fuma, senhor Eurípides? Sim. O senhor fuma? O senhor gosta de charuto? Não. Charuto cubano é um dos mais caros do mundo, né? E ele é caro porque a oferta dele é pouca. É só em Cuba que faz. E é uma empresa específica que faz. Se ele fosse feito assim, igual o charuto baiano, que é bastante, assim, muito charuto, ou se fosse vendido igual o Marlboro, Derby, assim, em grande escala, em qualquer lugar que você vai, você acha. Padaria, supermercado, você acha cigarro, né? Ele seria muito mais barato, mas não é. Então a oferta dele, quanto menos oferta, mais caro é. Diamante, por exemplo, é fácil ou é difícil de achar diamante? Muito difícil.
Pois é, e por isso que o bicho é caro pra caramba. Porque se fosse fácil, ele seria barato. Na África do Sul, tem até um controle muito grande sobre quem está procurando os diamantes, né? Porque dependendo na África do Sul, que é um dos maiores produtores de diamante, se muita gente achar diamante lá, os donos de diamante que vendem, empresas que vendem diamante, começam a perder lucro, né? Então é basicamente isso. Bom, esse cara então escreve essa lei, a lei geral de oferta e procura. E ele vai dizer que o preço, ele se altera como se tivesse uma mão invisível tirando o valor de um produto e colocando o valor do produto no outro. Veja só, olha que interessante. Isso é muito interessante. Isso é uma metáfora, né, de que uma mão invisível está mudando os Eu preços. gostei dessa mão invisível. A Brasília tem muito. Essa mão invisível, a gente sabe até os nomes, né, senhor Ibis? A gente sabe até o nome do safado. Vamos supor que o senhor Ibis, tem uma padaria e a Regiane também. É a padaria no mesmo bairro, tá? Qual bairro que a senhora mora, senhora Regiane? Regiane? Regiane, a senhora mora em... Agora ela foi jantar, certeza. Bom, o senhor Ibis mora que bairro, senhor Ibis? Eu moro aqui do lado da escola, Jardim do Beraba. Eu moro no Valinho, tá? No Valinho. Tava jantando, né? Bom, vamos pegar o bairro da dona Regiane, então. Regiane, Meu nome. vamos supor que... Oi? Só uma correção no meu nome. É Regiane. Isso. Eu tô chamando de Regiane, é isso? Regiane. Né? É Regiane, né? É isso, né? Isso Dona mesmo. Regiane. Bom, dona Regiane, Regiane. Vamos supor que você e o senhor Eurípides têm uma padaria, os dois têm uma padaria no mesmo bairro, no Valinho. Vocês são os dois únicos donos de padaria desse bairro. O pão da senhora é mais caro, da padaria da senhora, só que a qualidade é melhor. Então é mais gostoso, tal, crocância, sei lá, a qualidade do produto é melhor. E o do senhor Eurípides, ele é mais barato e a qualidade não é tão ruim, mas não é igual a da senhora. No bairro onde a senhora mora, tem mais pessoas que estão inclinadas a comprar pão mais barato do que pão mais caro. Então, a padaria do senhor Eurípides enche mais do que a da senhora. Isso vai ser alterado. Por quê? E ele vai dizer que é como se fosse uma mão invisível que fosse mexendo isso. A senhora percebendo que está tendo mais clientes na padaria do senhor Eurípides, a senhora vai lá e abaixa o preço, mas mantém a qualidade. O que vai acontecer? Como se uma mão invisível estivesse pegando os clientes da padaria do senhor Eurípides e levando para a padaria da senhora. Então, é como se houvesse, nessa lei de oferta e procura, de concorrência entre duas padarias, um movimento quase que natural de clientes indo para lá e para cá, variando pelo preço e pela qualidade. A senhora já deixou de ir em um lugar por causa da qualidade? Já. Então, eu também faço isso. Eu vejo que a qualidade lá, ou o preço ficou muito caro, tal, eu paro, por exemplo, lanche, eu e minha esposa estava percebendo isso. Lanche, às vezes a gente pede lanche, às vezes está muito caro no lugar, a gente troca, vai para outro, tal, experimentar também. Experimentar, o preço também, né? Exato. E quando a qualidade também cai, assim, a gente vai, troca, né, e sem dó mesmo. E isso daí, Você pede uma coisa assim e fala assim, isso aqui não tá bom tanto quanto antes. Então, você já dá uma parada. Já procura outra coisa. Exato. E essa mudança, essa mudança, ela segundo o Adam Smith, é um movimento normal, né, natural, que como se fosse uma mão invisível fazendo isso, levando você de um lugar para outro nesses estabelecimentos comerciais. E esse cara, ele vai escrever uma coisa muito importante. Ele vai dizer que a riqueza da sociedade não vem da terra, ele vem do trabalho. E ele está corretíssimo nessa afirmação.
Os outros fisiocratas, eles falavam que vinha da terra. Só que o que é a terra sem uma pessoa mexer nela? O que é uma terra sem a pessoa... Exato, não é nada. Se a pessoa não planta nessa terra, a terra não vale de nada. Ah, tem ouro nessa terra, mas se uma pessoa não pega, não adianta nada. O que a senhora está falando? Exatamente. Então, porque a terra não produz, então quer dizer que ela não é valorizada. Ela não tem valor nenhum. Exato, é isso mesmo. Então nós temos aí Adam Smith, um economista muito importante. Bom, agora vamos ao Jean-Jacques Rousseau. Esse cara aqui, eu vou falar rapidamente com vocês sobre uma questão que ele vai trazer. Ele vai trazer a ideia de um contrato social. E isso é muito importante, porque a nossa sociedade, ela é um contrato social. Veja só, quando o rei vivia, estabelecia, ele estava vivendo um contrato social que ele ditava as regras desse contrato. Ou seja, ele mandava em todo mundo e como ia acontecer as coisas no reino. Rousseau, esse iluminista, ele vai falar o seguinte: nós precisamos construir um novo contrato social. Um contrato social onde as pessoas elas cheguem a um determinado ponto em comum. Então, veja só, a democracia é a melhor forma para isso. É através da eleição. Nós elegemos pessoas, a maioria da população elege a pessoa que a gente quer que governe nosso país, nossa cidade, nosso estado, né? E então, a maioria escolhendo. Então, temos essa opção interessante aí do Rousseau, que é uma democracia onde as pessoas poderiam escolher, de fato, esse contrato social, né? E uma educação, olha o que ele vai falar, não basta a gente ter um novo contrato social e poder escolher as pessoas, a gente tem que ter educação. E é por isso que a escola, esse iluminista pensou nisso, e é por isso que a escola é pública. A escola sendo pública, dá a possibilidade para todo mundo de estudar, de todo mundo terem conhecimento para poder, inclusive, escolher bem seu presidente, seu governador, seu prefeito, né? Então, bastante importante aí o pensamento do Jean-Jacques Rousseau. Bom, e para finalizar, nós temos os enciclopedistas. São pensadores que vão reunir a teoria dos iluministas em enciclopédias. Eu estou falando com duas pessoas que com certeza já viram as enciclopédias na casa de algumas pessoas. Já entraram na casa de umas pessoas assim antigamente? Tinha aquelas enciclopédias? Aquela estante bonita, né? Exato, aquela estante bonita, cheia dos volumes certinho, assim, de A a Z. Ixi, já. Pois é. E foi inventada nessa época aqui, gente, para vocês terem uma noção. O principal, né, os pensadores aí que pensaram em escrever uma enciclopédia foram o Denis Diderot e o D'Alembert. Esses caras, eles falam assim, gente, a gente precisa reunir esse conhecimento que vocês estão escrevendo e colocar tudo em uma enciclopédia, né? Então, qual é o principal objetivo deles? Era divulgar o conhecimento iluminista. E o iluminismo, conhecimento, começa a ser algo requisitado pela sociedade. Então, além de ser bonito, além de ser informativo, a enciclopédia ela é uma questão de status. Quanto mais a pessoa estuda, mais aceita na sociedade ela é. Então, os enciclopedistas criaram inclusive essa ideia. É por isso que a gente estuda. A gente estuda porque nossa sociedade valoriza. Eu não estou dizendo estou dizendo que o Brasil tem problemas, né? A gente não é tão valorizado quando a gente estuda. Mas vários e vários países valorizam muito as pessoas que estudam, né? Porque é importante para elas terem pessoas estudadas, né, educadas. Assim. Bom, já que tiver... Aqui é uma imagem da primeira enciclopédia. Ó. Eita. Olha lá. Era assim que era bonitinho. Bom, eu vou mostrar para vocês agora alguns reis, e é chamado de despotismo esclarecido. São os reis que começaram a usar as ideias iluministas a favor deles. Então, veja só.
Os iluministas, eles estão criticando os reis. Só que alguns reis entenderam as críticas e falaram assim, entendemos. Então vamos começar a usar o iluminismo para melhorar nosso reinado. E alguns iluministas vão fazer isso, alguns reis vão fazer isso. Então, olha lá, o José I da Áustria, né, na época era um império, ele vai ser um déspota esclarecido, um rei, né? Déspota é um rei, é um monarca esclarecido, que vai usar o iluminismo a seu favor. Catarina II, da Rússia, também vai usar o iluminismo a seu favor. Frederico II da Prússia, José I de Portugal e Carlos II da Espanha. Eles vão começar a usar o iluminismo para melhorar o seu país. Vão colocar educação, uma educação para todo mundo, vão aumentar os direitos das pessoas, várias coisas vão acontecer, várias reformas vão acontecer nesses reinados. Então, o iluminismo ele foi impactante. Eu vou tentar traduzir de um jeito bastante simples para vocês entenderem o que foi o iluminismo. O iluminismo mudou a história do mundo, tá? Ele mudou completamente. Por quê? O iluminismo, eu estou falando para vocês que o iluminismo começou lá em 1600 e alguma coisa, né? Até hoje, a nossa Constituição, que é de 1988, o ano que eu nasci, ela foi basicamente escrita por iluministas. Nós pensamos de forma iluminista. Nós queremos nossa liberdade, nós queremos escola para todo mundo, nós queremos ter direito à propriedade, poder ter nossa casa, ter nossa empresa, né, se a gente quiser e conseguir. Nós queremos ter saúde de qualidade, nós queremos ter segurança. Todas essas ideias são iluministas, são criadas por esses caras aí que a gente acabou de estudar. Bom, estudado, então, o nosso iluminismo, vamos para a primeira atividade aqui. A primeira questão, tá, eu vou apresentar aqui para vocês, tá? O PET. Ó, dona Rejane, a senhora pode... Eita, uma travada aqui. Alô, alô? Alô, alô? Eu estou aqui. O senhor está me escutando? Eu estou. Eu também. A tela deu uma congelada para mim aqui. Eu vou ter que sair e vir entrar de novo, tá, gente? Só um minutinho. Deu travada geral, que não consigo mexer em nada. Eu estou vendo você movimentar aí. Nossa, mas eu tô congeladão aqui na minha tela. Uai, que coisa estranha. O que aconteceu? Ele está escutando só o som, Eurípides. Eu tô escutando... Uai, o que aconteceu aqui? Bom, deixa eu ver se eu consigo mexer sem sair. Se atualizar, sai? Eu não tô conseguindo nem atualizar, para o senhor ter uma noção. Que isso? Bom, vou ter que fazer um esquema aqui. Podem ficar na aula que vai continuar, tá? E aí eu entro de novo. Só um minutinho. Ok. Voltei. Agora deu certo. Opa.
Deu uma travada aqui, acho que esquentou o bicho. Tá o dia inteiro trabalhando. Bom, primeira semana então. Acho que agora vocês vão conseguir ver. Bom, na primeira atividade está escrito assim, ó. Você imagina que todos estavam... no caso, eu estava falando para a dona Rejane. A senhora pode escrever no caderno, tá? Eu acho que o senhor Eurípides, o senhor imprimiu, né, senhor Eurípides, ou não? Imprimi, mas tá igual o seu aí, não tem linha para responder. Então, o senhor pode escrever também no caderno, caso o senhor queira, tá bom? Caso o senhor queira, não. Caso é melhor. Escreve assim, ó. PET 2, semana 1. Aí você vai colocar número 1, só resposta. A gente não vai colocar pergunta, não. PET 2, semana 1. Ok. Ok? Então vamos lá. Eu vou... Você já escreveu? Regiane, escreveu, querido? Eu não. Eu tô no quarto sem nada. Só vou buscar. Tá. Bom, então a gente coloca assim. PET 2, semana 1, atividade 1, e aí a gente vai escrever a resposta. A gente vai trabalhar com a resposta agora. Esperar a Rejane. Gente, eu tô falando Regiane toda hora. Meu pai, ela tirou a letra I do nome dela, ficou só Rejane. Rejane. Ele achou muito feio colocar Regiane. Ele ainda é avançado, colocou um J. Rejane Mota. Você é dona daquela empresa de ônibus, Mota? Ai, quem dera. Roubaram meu sobrenome mesmo. Roubaram o sobrenome seu. Pois é. Eu acho que eu vou lá, viu, reivindicar Vai lá. isso. Um amigo meu, ele chama Gontijo. E aí ele um dia falou assim... Ele queria entrar no ônibus zoando, né? E falou assim: meu tio é dono desse negócio aí, rapaz, deixa eu entrar. Eu falei, não, rapaz, tem só com passagem. Ô, louco. Nem a família pode andar, mas esse meu tio, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Jane, então copia isso daqui, querido. Ó, PET 2, semana 1, atividade 1. E aí, na atividade 1, a gente vai escrever a resposta. Pronto. Maravilha. Então, olha lá. A primeira pergunta está escrita assim, ó. Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Ou seja, não, né? Não, porque o iluminismo ele critica pra caramba a sociedade moderna, né? Então, a resposta óbvia aqui primeiro é não. Não, beleza. E aí a questão fala assim: recorde algumas vantagens e desvantagens de cada um dos grupos sociais do período moderno.
Então, vamos fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui, ó, primeiro estado, que é conhecido, né, primeiro estado, que são quem? O clero, a igreja. As vantagens dele é a poder e domínio de terras. Vocês podem ir copiando aí, tá? Porque essas são as características do primeiro estado, que é o clero. O segundo estado é a nobreza. E aí aqui temos o rei, tá? Então também a mesma coisa, a mesma vantagem é poder e controle, domínio de terras também. Domínio de terras. Ah, também não pagavam impostos, tá? Esses dois aqui, ó, não pagavam impostos. Poder Isso. e o que mais? Poder Domínio de terra? Isso. E o terceiro estado era os burgueses, que eram empresários, né, donos de empresas, oficinas, e trabalhadores, operários e camponeses. Esses caras aqui, eles liberdade restrita e pagavam impostos. Quando vocês terminarem de copiar, vocês me avisam. Aqui, ok. Beleza. Tá na escola.
Você abandonou uma... Rejane, tudo bem? Tudo. Terminou de copiar? Uhum. Ah, maravilha. Então, ó, nós não vamos fazer a 2, tá? Porque a 2, ela tem um problema naquela questão lá. Ela, na verdade, não tem questão. Então, nós vamos direto para 3, tá bom? Nós vamos direto para 3, e a 3 vai ter atividade 3. Vocês vão colocar aí, ó, atividade 3. Bom, atividade 3. Está escrito assim, ó. Atualmente, muitos estados nacionais, muitos países, estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Os 3 poderes do Barão de Montesquieu: legislativo, judiciário e executivo. Pesquise e descubra quais são os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático no Brasil, presentes na Constituição Federal. Constituição Federal de 1988. Os princípios fundamentais que norteiam, né, o Brasil é a divisão dos 3 poderes. Tá? O Brasil divide os 3 o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a primeira é a A. Vocês vão colocar assim, ó, o Brasil divide os 3 poderes. O Brasil é assim que funciona. Os princípios brasileiros é de que os poderes têm que ser separados. Aí B. Bom, a B pergunta assim, ó. Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Sim. É inspirado no Barão de Montesquieu. Poderia repetir para mim, por favor, professor? Estava meio distraído. Você está conseguindo ver a tela? Porque na tela eu estou apresentando isso. Daí facilita para você. Você está conseguindo? Consegui. Ah, maravilha. Ó. Eu escrevi errado ali, Brasil, viu, gente? É Brasil. Brasil. Atividade 3, é a 3 que você está vendo agora. Ó. O Brasil divide os 3 poderes. Esses são os princípios de divisão do Brasil. E o B, sim, é inspirado em Barão de Montesquieu. Tá bom?
Essas são as respostas, A e B. E aí finalizamos a primeira semana. Segunda semana já tem outro assunto que é o Revoluções Inglesas, que é muito fácil, muito tranquilo, e a gente vai tocando semana que vem. Bom, para quem terminou, fique à vontade, pode sair, tá? Por hoje é só, essa semana a gente vai discutir então o iluminismo. O iluminismo é base para tudo o que vai acontecer a partir de agora na história, tudo. Até a independência do Brasil, tudo vai acontecer por conta do iluminismo. Então entender bastante, entender bem o iluminismo é importante. Ok, boa noite. Ok, boa noite, gente. Um abraço para vocês. Professor, boa noite, obrigado, até a próxima. Obrigado, paciência aí. Abraço, tchau, tchau. Tranquilo, tchau, tchau.